Olá, este trabalho é sobre a teoria Arqueologia da Sociedade da Informação, que é um dos vários desmembramentos da teoria crítica. O nosso grupo é formado por Arthur Carvalho Vilas Boas, Maria Eduarda Rabelo de Melo, Nayara Kézia Santos Souza e eu, Tomás Afonso de Andrade. Bom, Michel Foucault, no livro A Arqueologia do Saber, foi quem inaugura o termo arqueologia. Ele não trata da arqueologia da sociedade da informação, mas é ele quem inaugura o termo arqueologia. E no caso dessa teoria, né, da arqueologia da sociedade da informação, o termo arqueologia está sendo usado no sentido figurado, porque os autores dessa teoria eles fizeram um verdadeiro trabalho arqueológico de investigar o passado em busca de evidências de que a sociedade da informação sempre existiu. Porque conforme vocês vão ver no decorrer do trabalho, existe a ideia de que é só a partir das décadas de 60 e 70 do século XX que a sociedade passou a ser uma sociedade da informação, né, em que a informação passa a ser o elemento central da sociedade. Mas aí vieram esses autores, nós vamos ver que são três os principais autores, Peter Burke, Matelart e Day, e esses autores falaram que não, que a sociedade sempre foi uma sociedade da informação, né, desde antigamente. Então eles fizeram esse trabalho arqueológico aí de buscar evidências disso. Origem. Sociedade da informação é um termo que surgiu no século XX, no momento em que houve grandes avanços tecnológicos. A importância que conquistou fez com que a tecnologia se tornasse essencial na determinação do sistema social e econômico. O boom informacional da década de 70 trouxe muitos avanços nas áreas de microeletrônica, optoeletrônica e multimídia. Com isso, a confiabilidade do conhecimento passa a ser questionada por filósofos e outros de maneira cada vez mais radical e iniciam-se pesquisas aprofundadas sobre as características dessa sociedade pós-industrial, chamada de sociedade da informação, que tinha como característica principal a informação e o conhecimento como estrutura central de seus serviços. Síntese da teoria. A arqueologia da sociedade da informação é um desmembramento da teoria crítica e nasce com o propósito de analisar as características de novos fenômenos trazidos a partir de novas tecnologias, demistificando alguns desdobramentos causados por elas e mostrando através de estudos e pesquisas sobre antigas civilizações que a informação sempre esteve presente no cotidiano dos homens e estes desde muito tempo a utilizavam para tornar suas vidas mais confortáveis. Principais ideias e conceitos. O termo sociedade da informação tornou-se uma constante durante as décadas de 1960 e 1970 e contribuiu para a fundamentação, surgimento e desenvolvimento da ciência da informação. Os autores que promoviam a noção buscaram seu uso destacar um momento na história da humanidade em que a informação desempenharia um papel essencial como modo de produção, tornando-se mais importante do que, por exemplo, a indústria e a agricultura. Tal ideia legitimou a construção da ciência da informação, uma ciência voltada para o estudo dessa nova era e desse recurso tão importante, bem como a elaboração de distintos projetos para essa nova sociedade da informação. A realidade que os conceitos das ciências sociais procuram expressar refere-se a transformações técnicas, organizacionais e administrativas, que têm como fator-chave não mais os insumos baratos de energia, como na sociedade industrial, mas os insumos baratos de informação, propiciados pelos avanços tecnológicos na microeletrônica e telecomunicações. Essa sociedade pós-industrial ou informacional, como prefere Castells, está ligada à expansão e reestruturação do capitalismo desde a década de 80 do século que termina. As novas tecnologias e a ênfase na flexibilidade, ideia central das transformações organizacionais,
passam a permitir realizações rápidas e eficientes dos processos de desregulamentação, privatização e ruptura do modelo de contrato social entre capital e trabalho característicos do capitalismo industrial. As transformações em direção à sociedade da informação em estágio avançado nos países industrializados constituem uma tendência dominante, mesmo para economias menos industrializadas, e definem um novo paradigma, o da tecnologia da informação, que expressa a essência da presente transformação tecnológica em suas relações com a economia e sociedade. Novo paradigma. Esse novo paradigma tem, segundo Castells, as seguintes características fundamentais. A informação é sua matéria-prima. As tecnologias se desenvolvem para permitir ao homem atuar sobre a informação propriamente dita, ao contrário do passado, quando o objetivo dominante era utilizar a informação para agir sobre as tecnologias, criando implementos ou adaptando-os a novos usos. Então, eu só vou fazer um comentário aqui, que até agora a gente está vendo principalmente duas sociedades, né? A sociedade industrial e a sociedade pós-industrial. E é essa sociedade pós-industrial que é a sociedade da informação. E nessa sociedade, né, pós-industrial, ou da informação, é a informação que, antigamente, a informação agia sobre as tecnologias, ou seja, a tecnologia estava no ponto central e a informação existia para servir as tecnologias. E hoje não. Hoje é a tecnologia que age sobre a informação está no ponto central e a tecnologia existe para servir à informação. Os efeitos das novas tecnologias têm alta penetrabilidade porque a informação é parte integrante de toda atividade humana, individual ou coletiva, e, portanto, todas essas atividades tendem a serem afetadas diretamente pela nova tecnologia. Predomina a lógica de redes. Esta lógica, característica de todo tipo de relação complexa, pode ser, graças às novas tecnologias, materialmente implementada em qualquer tipo de processo. Flexibilidade. A tecnologia favorece processos reversíveis. Flexibilidade. A tecnologia favorece processos reversíveis, permite modificação por reorganização de componentes e tem alta capacidade de reconfiguração. Crescente convergência de tecnologias, principalmente a microeletrônica, telecomunicações, optoeletrônica, computadores, mas também crescentemente a biologia. O ponto central aqui é que trajetórias de desenvolvimento tecnológico em diversas áreas do saber tornam-se interligadas e transformam-se em categorias segundo as quais pensamos todos os processos. Vamos agora aos principais autores e vertentes. Peter Burke buscou demonstrar como, ao longo de sua história, a humanidade desenvolveu distintas formas de coletar, analisar, disseminar e usar a informação, relativizando parte do discurso em torno da sociedade da informação, que apresentava muitos processos como originais ou inéditos na história. Então, Burke demonstra que a humanidade ela sempre coletou, analisou, disseminou e usou a informação, ou seja, a informação sempre esteve presente, desde o início da história da humanidade. Então, a sociedade da informação já existe, né, há muito tempo. Burke escreveu o livro Uma História Social do Conhecimento 2, da Enciclopédia Wikipédia, que é uma continuação do seu livro Uma História Social do Conhecimento 1, de Gutenberg a Diderot. Jefferson José Keller é um pesquisador e ele fez uma resenha sobre o livro 2 de Burke. Nessa resenha, ele entende que, para Burke, um fato muito importante para a nossa sociedade ligado à informação é a criação da enciclopédia, na segunda metade do século XVIII. Tal criação demonstra que não é de hoje que nossa sociedade é uma sociedade da informação. Ora, se a enciclopédia foi criada na segunda metade do século XVIII, né, a partir ali de 1750, então significa que a nossa sociedade já é uma sociedade da informação, pelo menos a partir dessa data, né, a partir da segunda metade do século XVIII. Não é de hoje, então não. Burke deu uma entrevista à revista Época. A entrevista completinha está nas nossas referências,
Mas aqui a gente colocou só uma pergunta e uma resposta, né? A gente colocou a seguinte pergunta: há quem chame a fase em que vivemos de era do conhecimento. O senhor concorda com isso? E a resposta foi a seguinte: há mais ênfase no conhecimento agora, levando em conta que há um número maior de profissões que requerem conhecimento no lugar de força física. Acho que o termo correto seria economia do conhecimento. Então, quer dizer, aqui ele fala que o conhecimento hoje em dia é mais importante que a força física. Basta a gente lembrar que antigamente era o homem que saía em busca de alimento, né? Ele caçava o alimento. E hoje não. Hoje, com os aplicativos, né, de delivery de comida, é o alimento que chega até o homem. Então, antigamente era a força física que é mais importante, hoje não. Hoje é o conhecimento que é mais importante. Mas será que essa ideia de que a sociedade, a era do conhecimento, ela só existe a partir do século XX? O que será que ele pode parecer preciosismo, mas fico pouco à vontade com a ideia de que a sociedade do conhecimento começou no fim do século XX, como se as pessoas que viveram antes fossem ignorantes. Conhecimentos têm sido necessários para a nossa sobrevivência desde o começo da história da humanidade. Hoje, a humanidade pode saber bem mais do que já soube em outra era, mas esse não é o caso dos indivíduos. Os indivíduos de hoje não sabem mais, sabem apenas coisas diferentes do que outros souberam no passado. Então, quer dizer, ele não gosta dessa ideia de que a sociedade de conhecimento começou no século XX, porque se a gente afirmar isso, significa que as pessoas de antes eram ignorantes. E não, elas não eram ignorantes. Então a sociedade sempre foi uma sociedade da informação. Isso demonstra que, para Burke, a sociedade sempre foi, né, uma sociedade da informação. Bom, Matelart, ele realizou um trabalho de estudo da vinculação entre o discurso eufórico da sociedade da informação e processos e projetos de dominação na geopolítica planetária, de consolidação de hegemonias por meio do conceito de ideologia. Então, para Matelart, essa ideia de que a sociedade da informação, né, só existe a partir do século XX, né, é uma ideia de marketing, é mais um discurso geopolítico e ideológico. Matelart, a sociedade de informação já existe desde o século XVII, a partir da ideia de algoritmos de Leibniz. Passa pela ideia baconiana de uma ciência útil, pelo projeto de uma língua universal de John Wilkes, pela estatística e pelo projeto de gestão das multidões pelo cálculo de probabilidades, a razão atuarial, apenas para ficarem alguns exemplos. Então, quer dizer, Matelart dá alguns exemplos aqui de que a sociedade da informação já existe pelo menos desde o século XVII. Então, quer dizer, não é de hoje que a nossa sociedade é uma sociedade da informação. E, por fim, Ronald Day buscou analisar criticamente, né, a gente tem que lembrar que essa teoria da arqueologia da sociedade da informação é um desmembramento da teoria crítica, né? Ele analisou criticamente como se desenvolveu e que interesses se articularam no desenvolvimento da noção de sociedade da informação. Qual que é a importância e o significado, né, dessa teoria? Após o grande avanço em telecomunicações ocorrido por volta da década de 70 e com o surgimento da internet, acreditava-se que o acesso à informação se tornaria democratizado, universal, benéfico a toda a humanidade e de fácil ingresso ao conhecimento através dos meios de comunicação e equipamentos eletrônicos. No entanto, o que realmente ocorreu foi o controle da informação por parte de nações desenvolvidas, que agora regulam a economia e sociedade global. Logo, com a posse da informação, nações passaram a ter poder sobre outras. Diante disso, Matelart expõe sobre a arqueologia da sociedade da informação, onde fala dos primórdios da sociedade da informação no contexto da internet, que originou, na verdade, um monopólio no acesso à informação em vez de democratizá-la, o que permitiu nações terem controle sobre outras e, dessa forma, explorá-las cada vez mais. Portanto, a arqueologia da sociedade da informação, conforme falado por Matelart e outros, é importante para compreendermos o surgimento da sociedade da informação e inferir que existe sim um monopólio da informação por parte de nações desenvolvidas que ditam o ritmo da economia e sociedade mundial. Não devemos nos precipitar supondo que nossa época é a primeira a levar a sério essas questões. A mercantilização da informação é tão velha como o capitalismo. O uso por parte dos governos de informações sistematicamente coletadas sobre a população é, em termos literais, história antiga, particularmente história antiga romana e chinesa. Então, aqui só para a gente concluir que as nações que têm, né, informação têm mais poder, né? Ela tem um poder de controle sobre as demais nações, né, que têm menos informação. Aqui estão as nossas referências, foram 2 artigos do professor Carlos Araújo. A terceira referência é aquela entrevista completinha de Peter Burke, à revista Época. E a quarta referência é a resenha de Keller a respeito do livro 2 de Burke. Muito obrigado.